Então, mulher divina, eu vim gravar esse vídeo aqui, que é muito especial. Porque quantas vezes na vida a gente não sabe o que fazer? A gente se pega em situações, em circunstâncias em que a gente simplesmente não sabe o que fazer, nem por onde começar. E quando a gente não sabe o que fazer, o que fazer? E é nesse vídeo que eu quero abordar várias questões muito importantes quando esses momentos chegam em nossas vidas. E eles sempre chegam para qualquer um, desde para aquela pessoa que não se importa consigo mesma e com o seu desenvolvimento. E aí aquilo é constante porque ela nunca sabe o que fazer, ela vai sendo guiada só para os seus desejos e prazeres instintivos. Mas acontece também com aquela pessoa que investe muito em seu desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento, já conhece muito mais de si. Essa pessoa também, vez ou outra, chega em situações em que ela não sabe o que fazer. E eu tô gravando esse vídeo hoje, não é só porque eu quero compartilhar com você sobre o que fazer quando não se sabe o que fazer, é porque eu estou nessa situação. E eu gosto de trazer as coisas com verdade. Como eu me comprometi aqui nesse canal, vou trazer sempre aquilo que eu estou experimentando, vivendo, sentindo, porque eu acredito muito no autoconhecimento prático que acontece no dia a dia. Então eu vou compartilhar com você, eu não vou entrar aqui na minha história, mas eu vou contar como eu tenho feito, como eu estou fazendo. E é engraçado que quanto mais eu compartilho com vocês, mais claro as coisas ficam para mim. Então quando a gente contribui, a gente também recebe, tá? Tô testando gravar aqui bem olhando pra câmera pra você me ver olhando nos seus olhos. Porque normalmente a gente tem o hábito de olhar e gravar olhando pra gente, né? Então tá sendo um desafio aqui pra mim, mas eu tô procurando me conectar primeiro comigo mesmo, com a minha essência, com a mensagem, a verdade que eu tô vivendo e que eu quero passar. E com você que tá aí do lado, dedicando um pouquinho do seu tempo pra me ouvir, dividir isso com você. A primeira coisa é que essa situação de não saber o que fazer, ela pode acontecer em vários sentidos na nossa vida. Ela pode ser por questões existenciais, ou ela pode ser por questões práticas. E eu vou começar pelo mais fácil, que são as questões práticas. Eu gosto de uma frase que diz, e eu repito ela demais. Quando a situação tem algo que você possa fazer, relaxa, porque tem algo que você pode fazer. Quando não tem nada para você fazer, relaxa, porque não tem nada para você fazer. Então essa é a primeira reflexão que você vai parar diante da situação, daquilo que você está passando e pensar se você pode fazer alguma coisa ou se você não pode fazer nada. Se você não pode fazer nada, ok, relaxa, não faça. Se você pode fazer, aí é que muitas vezes a questão aparece. Eu posso fazer, mas o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Não é essa a grande questão do vídeo? A primeira coisa que você precisa entender e internalizar dentro de você é paciência. Não existe desenvolvimento, não existe transformação verdadeira sem paciência. E é o que hoje cada vez menos nós temos. O sistema ele nos pressiona por pressa, por rapidez o tempo inteiro. E a gente tem uma sensação que estamos correndo contra o tempo, quando o tempo na verdade ele é uma percepção. E se você tem uma boa percepção do tempo, você vai ver que nunca falta tempo e nunca sobra tempo, porque o momento que existe e que é real e aonde nós devemos estar para fazermos qualquer coisa é este momento, aqui e agora, o momento presente. E nele nós estamos no atemporal, no infinito, quando estamos conscientes. Sei que eu posso ter filosofado demais, ido um pouco longe do que você compreende, mas volta aqui que eu vou te explicar. Então, a paciência é necessária. Não importa se a decisão que você tem que tomar é urgente. A paciência ela não tem a ver só com o tempo, ela tem a ver com a calma e com a presença. Eu posso ter que resolver uma coisa daqui 2 minutos, ou eu posso ter que resolver uma coisa daqui 10 dias. Independente disso, eu consigo silenciar a minha mente, respirar fundo e me conectar comigo, para que a decisão, aquela tomada de decisão, ela não saia da pressa,
nem da angústia, nem da indecisão, nem do medo, mas que ela saia do meu profundo ser. Vocês me desculpem porque eu sou assim, eu vou gravando vídeo, enquanto eu falo eu vou acessando camadas profundas do meu consciente e às vezes eu vou me emocionando por isso, porque como eu falei, quanto mais eu divido, mais as coisas ficam claras para mim. Então, a gente quer decidir só com a mente, a gente quer trazer para a mente todo o repertório que a gente tem, isso é importante, mas a gente quer decidir só com ela, a gente não acessa o nosso coração, a gente mal respira. Ou seja, a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Então, seja uma atitude rápida que você precisa tomar ou uma longa. No momento em que a dúvida ou a questão se apresentou para você, você vai parar e você vai respirar para desconectar com a mente frenética e se conectar com o seu ser e com o seu coração. Gente, isso é muito simples de fazer e por isso é que ninguém faz, porque a gente aprendeu a desvalorizar o que é simples. A gente não dá valor, a gente quer ou coisas complexas demais ou coisas mágicas. Agora, aquilo que é simples, natural, extremamente eficaz, a gente tem dificuldade de fazer. Eu falo porque eu também tenho. É tão simples o que eu tô falando e muitas vezes eu não faço, porque não quero parar. Não quero escutar meu ser. Quero ficar aqui nos devaneios da mente. E aí, quanto mais você fica, maiores os problemas se tornam. Eu esqueci quem foi que disse. Se eu não me engano, é Einstein. Se eu estiver enganado, eu corrijo. Que ele fala que a mente que criou o estado do problema, você nunca pode encontrar a solução para aquele problema no mesmo estado da mente. Então, assim, se o problema que você está vivendo é criação sua, porque sempre é, eu já falei sobre isso, que seja uma coisa interna ou externa, tudo é reflexo do que você acredita, do que você fala, sente, pensa e emana. Você cocria a sua realidade o tempo todo, consciente disso ou não. O que a gente precisa tomar é consciência para poder cocriar coisas boas, porque bem ou mal, você está cocriando o tempo todo com o seu comportamento, com as suas crenças. Então, eles estão gerando a sua realidade. Então, a sua mente, que criou aquela problemática, que parece externa ou pode ser interna, não vai ser naquele mesmo estado mental que você vai encontrar a solução. Naquele mesmo estado mental, você vai encontrar ainda mais problemas. E você pode observar que é assim, começa a chegar a dar uma aflição. É aí que entra a ansiedade, ataque de pânico, ataque cardíaco. A gente vai ficando o quê? Tenso. Por quê? Você quer acessar uma solução na mente que criou o problema, então você vai ter muito mais daquilo. Por isso que é importante você silenciar a sua mente. E para fazer isso, não tem mistério, não começa querendo fazer como os monges que meditam por horas, não. Você vai só parar, respirar fundo 3 vezes, sentindo o seu corpo. Traz a sua mente para onde o seu corpo está. Eu já dei esse segredo aqui para você acessar o momento presente, o aqui e agora. Traga a sua mente para onde seu corpo está. Então, a sua mente, ela tá lá nos problemas, tá querendo solução. Então você vai tirá-la de lá, como? Trazendo pro aqui e agora. Então você vai respirar fundo e vai trazer pro seu corpo. Onde eu tô aqui agora? Eu tô aqui agora no meu escritório. Tô aqui gravando esse vídeo para vocês. Toma consciência do seu corpo. Sente o ar que entra na sua narina e que sai dela. Sente esse ar oxigenando o seu corpo. Sente esse ar oxigenando a sua mente. Se for possível, coloca a mão no seu coração e sente o seu corpo. Às vezes seu corpo tá tenso. Já tá dizendo várias coisas. Seu corpo tá trêmulo. Outros recados que o seu corpo tá te dizendo. Às vezes seu corpo tá fechado. Dificilmente ele vai estar relaxado numa situação de problema. Então, escuta o seu corpo. Você fazendo isso já vai baixar a sua dose de adrenalina. Você já vai desconectar as suas sinapses cerebrais com o problema ali de forma direta. Vai se conectar com você. Desse jeito você vai criar espaço na sua mente e no seu ser para você encontrar a solução. É claro que pode acontecer dela não vir instantaneamente porque você não tem um hábito de acessar você. E como é que a gente fica bom em uma coisa? Treinando, fazendo. Então você precisa fazer isso mais vezes. E com o hábito de fazer isso mais vezes é que você vai conseguir se conectar com você.
E aí você vai aprender a acessar a inteligência absoluta que habita em você, que é a inteligência divina, que está em você, o sopro de vida que você recebeu, o fôlego de vida, o ar, é o Espírito Divino, é o próprio Criador. Então essa inteligência você consegue acessar, só que você não está habituado a acessá-la, e ela é uma tecnologia tão poderosa, mas tão simples, que às vezes você desmerece ela. Então por isso você vai precisar exercitar mais vezes, ok? Para conseguir cada vez mais se conectar e com uma intuição verdadeira que sai de dentro do seu ser, saber o que fazer, tá? Mas só de você fazer isso, mesmo que você nunca tenha feito, você já vai ver que você vai se acalmar, que você vai se tranquilizar e vai ser muito mais fácil de você encontrar uma resposta, encontrar uma solução, tá? Esse é o primeiro ponto. Tem dicas específicas de ferramentas que a gente usa para ter solução de coisas mais complexas e que às vezes não exigem tanta velocidade? Eu quero dizer um problema, um exemplo para você. Eu preciso resolver um problema financeiro. Ele não é imediato. E aí tem técnicas para a gente conseguir acessar essas informações? Tem técnicas. Mas o que eu quero, e eu posso entrar nelas, mas é num futuro vídeo, porque o que eu quero falar aqui de verdade não são destas coisas técnicas, não são essas coisas comuns do dia a dia. Eu quero levar você para um nível mais profundo, de quando você não sabe o que fazer existencialmente, de quando a dor é existencial, de quando o problema é mais do que um problema prático. A gente vai entrar nisso aqui ainda, mas eu tô com vontade de falar, de dividir, porque é o que eu tô passando por quando é uma dúvida existencial. O que eu faço da minha vida? Ou como eu direciono aquilo que faz parte do meu propósito de vida, da minha existência? Como que eu posso manifestar a minha potência? Como que eu posso me sentir viva e realizada com aquilo que eu faço diariamente? Como encontrar o meu poder pessoal? Como encontrar a minha potência? E a gente fica buscando o quê? Fora. O tempo todo é fora. O tempo todo é fora. E a gente tem dificuldade de buscar dentro. E sabe por que a gente tem essa dificuldade de buscar dentro? Porque a gente tem medo de se olhar de verdade. Porque a gente tem medo de ver as nossas escuridões. Às vezes elas são tão densas que a gente não quer parar para olhar. Mas eu vou te dizer uma coisa: só existe luz onde existe escuridão. Você só vai conseguir se iluminar quando você conseguir olhar para a sua escuridão. E o medo nos faz fugir desse processo. Por isso que a gente não quer parar e respirar. Quando a gente para e respira e olha para dentro da gente, a gente vê tanta coisa. E às vezes tanta coisa negativa que a gente não quer lidar. Tanta coisa que a gente não sabe como lidar. E é o medo que acaba paralisando você de olhar para dentro e descobrir essa resposta tão maravilhosa, ou tão inteligente, ou tão solucionável que você está procurando e precisando. Ó, eu prometo, quem ficar aqui até o finalzinho do vídeo, eu vou dar uma dica prática, tá bom? Para você ter insights do que fazer para coisas do dia a dia, tá bom? Mas volta aqui comigo pra gente entrar no que é transcendental, que é mais importante do que é prático, porque como eu já falei, as coisas práticas externas, elas acontecem por causa do seu estado interno. Então não adianta você resolver seus problemas práticos se você não resolver internamente. O que vai acontecer? Você vai resolver um e vai aparecer outro, e outro e mais outro. O tempo inteiro vão te aparecer problemas. Por quê? Porque você não tratou primeiro lá dentro, o transcendental, a tua alma. Você ainda não cuidou, você ainda não deu conta. Então vamos lá. É o medo, é a pressa e é a ansiedade, porque nós queremos resultados rápidos até para aquilo que é transcendental. Nós estamos falando de uma vida. E às vezes eu quero saber tudo que eu vim fazer nessa vida e como eu vou fazer nessa vida agora. Eu não tenho paciência de processar, eu não tenho paciência de maturar nada, de conhecer os processos. Eu quero respostas mágicas e rápidas. Elas não existem. Sinto lhe dizer.
Mas digo também com toda alegria que este é o gosto da vida, porque se a vida fosse muito fácil, tudo como um passe de mágicas, ela perderia a graça. Porque o valor está no processo, o valor está na construção, dia após dia, consistência. Mesmo quando às vezes parece que o resultado não tá vindo como você quer, você tem que recalcular a rota, mas nunca desistir, nunca parar, sempre continuar, sempre continuar. Então, se você está diante de um dilema existencial como eu estou e quer uma resposta para esse seu dilema, a primeira coisa então é paciência. Você vai precisar dedicar tempo para silenciar a sua mente, se conectar com você mesmo e com a sua essência e ouvir a voz latente do seu coração, do seu ser, te guiando nas principais coisas. E quando você aprende, quando você consegue ouvir essa voz, ela vai te direcionando por caminhos maravilhosos. E quando eu falo maravilhosos, não são só caminhos fáceis, vão ser às vezes caminhos escuros, como a gente falou, porque você vai estar olhando para dentro, você vai ver suas sombras, os seus demônios que você tem dentro, o seu ego. Mas a luz do seu ser, ligado à sua consciência, utilizando da tua consciência como ferramenta. Eu sempre falo que a mente, ela não é mestre, a mente ela é ferramenta do mestre que é o seu ser. Então, quando você consegue acessar este lugar, ainda que você passe por lugares sombrios, no vale da sombra da morte, você não teme, porque a luz da tua consciência te guia. A luz da tua consciência é o cajado do Criador que te direciona, que te consola, que te admoesta. Porque o Criador é a sua inteligência divina. É a luz do seu ser. Ele está aí em você. Aceite essa verdade. É só conhecendo a natureza da realidade que você vai conseguir viver bem nessa realidade que parece caótica, mas é linda e maravilhosa. É um jogo perfeito. É só porque ainda você não aprendeu a jogar. Como que a gente aprende a jogar? Jogando. Então vamos aqui continuar aprendendo sobre isso. Vou tentar não me estender muito. Então, você vai precisar de ter momentos de silêncio. Não precisa de ser longos momentos, começa com poucos, começa com as respirações no momento que aquele aperto no coração vem. Respira e sente. Observa o que o seu corpo está querendo. Depois você vai conseguir começar a observar que a sua mente vai trazendo respostas. Mais uma vez eu tô emocionada porque enquanto eu fiz isso, eu já acessei várias respostas daquilo que eu tô procurando. É incrível como o nosso corpo, a nossa mente, o nosso ser tem uma sabedoria divina que você pode acessar aí agora. Experimenta! Eu sempre falo aqui no canal e com as minhas mentoradas e com as minhas consulentes do mapa numerológico cabalístico. O Criador é Boré. Que é Boré? Provar e vede. Então prova, experimenta. Aí você vai me falar se funciona ou não. Mas experimenta primeiro. Então, quando você está diante desses dilemas existenciais, você vai silenciar o tempo todo a sua mente. Sempre que possível. Você vai escutar, observar seu corpo. Quando o nosso corpo está doente, ele já está num dos graus mais elevados de gritos que a sua alma está dando. Olha para mim, eu tô te dando vários sinais, você não tá percebendo, então eu tô clamando com uma doença. E eu manifestei semana passada uma infecção urinária. É meu corpo gritando, Daisy, me escuta, eu te mostrei com várias pequenas coisas. Você não parou para escutar. Então eu preciso gritar mais forte, manifestar uma doença para você olhar para mim. E aí eu percebi ali já várias coisas. Falei, opa, meu corpo tá querendo me dizer. E eu comecei a tomar medicação. E aí eu interrompi a medicação, porque eu falei, não adianta tomar remédio. O remédio ele vai ali na dor, né? Ele não vai na causa. Ele só vai no sintoma. Então ele resolve o sintoma, mas ele não vai sarar a causa. Eu tenho que ir na causa se eu quiser acabar com o problema. Então eu comecei a silenciar para ouvir qual que é a causa. O que que o meu corpo tá gritando tanto que eu não tô escutando? E aí eu comecei a descobrir e a perceber algumas coisas, porque eu comecei a observar. E pesquisa você também sobre a Cristina Cairo. É uma mulher maravilhosíssima, uma mulher divina, que ela fala sobre as causas metafísicas ou das causas
de nível inconsciente das doenças. E é bem legal que aí você consegue entender o que está acontecendo. Então ela vai falar, você tá com dor de dente? Tem uma causa metafísica, alimentar por trás daquela dor, como eu falei, primeiro na mente para depois manifestar no físico. Então para tudo tem um porquê. E a infecção urinária também. E além dos porquês ali que ela ensina e outros profissionais dessa área ensinam, meu ser tem inteligência, o seu ser, como eu já te falei, tem. Então eu já observei que eram coisas além daquelas ditas. E entendi esses lugares acontecendo em mim. Eu vou falando, vai me vindo vários insights sobre a minha situação. Outra dica que eu dou. Fale sobre a sua dúvida. Fale com outro de confiança que você tenha para poder falar, com um amigo querido, com um irmão, uma irmã, uma pessoa, um familiar muito próximo, um amigo. Compartilha essa problemática, porque falando você precisa cadenciar as ideias, então você já vai ajeitando elas aí no seu cérebro, isso auxilia as suas sinapses cerebrais. E fale com você mesma, com você mesmo. Pare e fale com você acerca do que você está pensando e sentindo. Ao falar, você vai observar as ideias vão se organizando na sua mente e elas vão ficando mais fáceis de serem compreendidas. Você vai dando à tua mente inteligência para decifrar o seu ser. Não é o contrário, tá bom? Então, faça isso. Minha coluna tá doendo, tô encostando aqui. Comece a observar o que seu corpo quer te dizer. Com doenças, com incômodos, com tremores, com inconstância, com insatisfação. E aí você vai começar a observar o que tá de errado. O que tá acontecendo ali que não é para acontecer. Ou o que você tá vivendo que ainda não é para viver. E aí vão começar a vir insights e ideias do que fazer. E muitas das vezes a resposta ela não é instantânea. Muitas das vezes você vai precisar, além de investigar, vai precisar experimentar. E aqui vale para coisas práticas ou para coisas transcendentais, como eu estou trazendo para vocês aqui, existenciais. Por exemplo, se for uma questão prática, né? Eu preciso resolver um problema lógico. Eu posso tentar várias soluções. Um exemplo que é dinheiro que eu precise. Então, eu posso tentar empreendendo, vendendo alguma coisa. Eu posso tentar pedindo emprestado. Eu não recomendo, mas é uma coisa que é possível. Eu posso tentar negociando aquela dívida. Entende? Tem várias possibilidades. E você pode começar por tentar aquelas possibilidades que já lhe vêm à mente. Na questão existencial não é diferente, você vai começar a se experimentar. Então eu tô inquieta com algumas coisas profundas do meu ser, da minha existência. Mas assim, coisas muito profundas. E eu entendi que eu posso experimentar soluções possíveis para eu sanar esse meu estado de não saber o que fazer com coisas que são próximas, que eu sei que eu posso experimentar. Então eu começo a me experimentar, a me colocar em situações, a me colocar em técnicas, a me colocar utilizando de ferramentas, a me colocar em ambientes com pessoas, em processos, em terapias, em estados meditativos, em experimentação de vida. Para nestes testes eu sentir como o meu corpo responde. E aí eu vou começar a encontrar as minhas verdades intrínsecas. E aqui vai inclusive a continuação do vídeo anterior que eu coloquei, da sua capacidade de se indignar. Porque às vezes você tá aí, Daisy, eu assisti aquele vídeo, eu vou colocar aqui no card se você ainda não assistiu. Eu me indignei, eu estou indignada, mas e agora? O que eu faço depois dessa indignação? Eu até pensei em gravar um vídeo só pra isso, mas depois eu posso fazer um corte com essa parte. Mas é porque ela tem tudo a ver com o que eu tô falando até aqui. E eu vou te ensinar uma fórmula mágica. Ela é mágica, não é simplesmente porque ela é forte, porque ela é eficaz, porque ela é rápida.
porque ela é simples, mas sobretudo porque ela é assertiva, extremamente assertiva. É uma fórmula que muitos ensinam de várias formas, de vários jeitos diferentes. E essa fórmula, eu vou dar um nome para ela de olhos de raposa. Fox Eyes. Depois até posso contar de onde que veio Fox Eyes. Olhos de raposa é a técnica mágica e efetiva. Como eu falei, ela já existe. É só o nome que eu estou dando para ela. Para você começar a experimentar uma vida deliciosa. Para você começar a experimentar uma vida com respostas. Uma vida com plenitude, uma vida com consciência, uma vida com presença. Então, depois que você está indignado, o que eu faço agora? Você vai seguir esta fórmula. Olha, a gente sabe que a raposa... Desculpa, gente, é porque eu acessei outra coisa aqui agora. De muito tempo procurando a resposta e agora gravando esse vídeo veio assim. Por quê? Porque faz parte da minha missão compartilhar conhecimento com vocês. Então, quando eu faço isso, eu acesso a minha centelha divina, eu acesso o meu eu superior, eu acesso o Aruar, o divino em mim. Porque isso faz parte das minhas missões aqui, específicas, de compartilhar como eu tô fazendo aqui com vocês. Então, nesse lugar, quando eu faço aquilo que eu vim fazer, eu consigo acessar estados de consciência e lugares, sinapses cerebrais. Você nem precisa ir de longe para o espiritual ou para o místico, pode ir aqui para o nível mental, físico. Eu consigo criar no meu cérebro, porque eu estou fazendo algo que eu adoro, que eu amo e que eu vim fazer, que é compartilhar. Eu acesso, que é ensinar, eu acesso essas sinapses cerebrais e aí vem clareza para mim, muita clareza. E aí é por isso, tá, que eu me emociono. Mas como eu falei, eu tô aqui para mostrar a minha verdade e isso faz parte dela. Então, voltando, eu falo demais. Eu também não vou cortar isso porque faz parte de mim, mas eu gosto de ser prática. Mesmo que eu fale muito, eu gosto de ser prática. Então, o que é? A raposa é um animal, é um arquétipo que ele traz energia o quê? Em algumas histórias, ela traz a energia de... colocar entre aspas, falsidade, astúcia. Mas se você vai mais profundamente, principalmente se você recorre ali ao xamanismo, você vê que não. O arquétipo da raposa, ele quer trazer para nós inteligência. Em todos os níveis, tá? Inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência espiritual. A raposa é um animal inteligente, a raposa é um animal esperto. A raposa é um animal sagaz, observador, que sabe como, quando deve agir. Inclusive, você pode ativar e utilizar do arquétipo da raposa quando você não sabe o que fazer. Aí eu tô entrando para as ferramentas práticas. Porque, se entrando em contato com a energia desse arquétipo da raposa, o que é energia, o que é arquétipo? Eu não vou abrir aqui no vídeo porque é um assunto denso. Pesquisa aí no Google que você vai entender um pouquinho o que é arquétipo. É uma energia, é a energia que está disponível para todo mundo e que a gente coloca ela dentro de uma estrutura, dentro de um símbolo para ficar mais fácil para a gente entender, didático para a gente, tá? Resumindo, é isso, tá? Você pode aprofundar nesse estudo aí. Então, quando você acessa o arquétipo da raposa, você entra em contato, você vai entrar em contato com essa energia de inteligência, com essa energia de perspicácia, de saber quando fazer, como fazer, de que jeito fazer, de ter paciência para esperar. Você sabia que a raposa, ela fica horas ali, observando a presa antes de dar o bote. Ela não chega e dá o bote, ela observa. Quando ela entende que é a hora certa, ela vai lá e dá o bote. Ela sabe esperar, a raposa tem paciência. E ao mesmo tempo ela tem o quê? Destreza, agilidade, velocidade, porque na hora que ela observa que é a hora, ela não vai devagar. Na hora mesmo do bote, ela é muito rápida para não ter risco da presa dela fugir. E ela sempre pega. É muito difícil uma raposa, tá? São animais que para caça são excelentes. Perder uma presa, porque ela observou muito bem e ela já
contabilizou, já analisou, já calculou ali na mente dela as possibilidades de como ela deve ir. E se ela for, o que a vítima, sabe, a presa pode fazer? Então ela já tem aquilo calculado, para na hora que ela dá o bote, ela ser extremamente assertiva. Então, a raposa, além de ter essas coisas todas, inteligência, sabedoria, paciência, sagacidade, esperteza, né? A raposa, e agora eu nem tô entrando tanto no transcendental, mas a raposa é um animal, ela é um animal que ela tem uma visão noturna apurada, assim como os gatos. E a raposa, ela tá ali quase mais ou menos na mesma família, próxima aos os lobos ali, né? Eu brinco que a raposa é uma mistura de gato com cachorro e raposa. Mas a raposa, ela tem, os olhos dela brilham. Os olhos dela brilham quando? Brilham à noite, os olhos dela refletem luz. Então, quando você vai ver uma raposa, igual quando você vê um gato à noite, você olha, aí você até dá um susto, porque você olha para os olhos estão brilhando. É aí que eu quero chegar, calma que você vai entender. Então, por que a fórmula mágica é Fox Eyes, é olhos de raposa? Porque você deve seguir o entusiasmo da sua alma, aquilo que faz os seus olhos brilharem. Sabe quando você está apaixonado por alguém, por alguma coisa? Os nossos olhos não brilham de encantamento, de surpresa, de emoção, porque começam a lacrimejar. Eu acho que os meus olhos, inclusive, estão brilhando aqui agora. Esse é o estado de Fox Eyes. É neste lugar que você vai compreender, que você vai entender o que você deve fazer, como você deve fazer, quando você sente seus olhos brilharem. Então vamos para a prática. É a fórmula do entusiasmo. Você vai seguir aquilo que te traz alegria, aquilo que te entusiasma. Vou dar um exemplo claro para você. Eu tô gravando esse vídeo para você. Isso aqui me entusiasma, isso aqui brilha meus olhos. Eu adoro fazer isso. Eu adoro falar, eu adoro ensinar, eu adoro passar conteúdo. Então, quando eu estou fazendo isso, eu sinto uma alegria, um entusiasmo tão grande que os meus olhos brilham. Então, eu sei que eu tenho que fazer muito mais disso, porque esse que é o caminho. Então, quando eu tô fazendo uma outra atividade em que meus olhos não brilham, em que, pelo contrário, eles caem, meu semblante esmaece, meu corpo, ali eu sei que eu não deveria estar. Meu corpo não tá tendo prazer de fazer aquilo. Então é a hora que eu tenho que fazer o quê? Opa! Seguir o meu entusiasmo. É a hora que eu preciso o quê? Lembrar daquilo que me dá prazer. Aí você vai me falar, Daisy, então eu só vou fazer na vida aquilo que me dá prazer? Sim, mas com uma consciência. Por quê? Aí vamos para as coisas práticas, que eu não vou fugir delas, não. Você vai me falar assim, Daisy, eu odeio lavar vasilha, eu odeio lavar vasilha. Odeio fazer serviço de casa. Tem gente que ama, tá? Não pensa que todo mundo que odeia, né? Porque eu conheço pessoas que amam. Minha avó mesma adorava, minha avó que já é falecida, adorava lavar roupa, lavar vasilha, gostava de mexer com água. Aquilo pra ela dava um prazer imenso. Ela queria pensar, queria desestressar, me dar roupa pra lavar, me dar vasilha. Ela fazia cantando, eu me lembro das cantorias dela. E isso dava prazer pra ela. Então ela seguia a fórmula do prazer, entusiasmo, fox eyes, aonde seus olhos brilham. Então, aí você pode falar, Deise, mas eu detesto lavar vasilha, então eu não vou lavar. Quem que vai fazer esse trabalho sujo? Aqui você tem duas opções. Enquanto você não pode delegar esse trabalho para alguém que goste de fazer, que queira fazer, por exemplo, uma empregada, uma diarista, ou a aquisição de uma máquina de lavar louças, são opções que você deve pensar. Enquanto isso não é uma possibilidade para você, você pode começar por mudar. Lá na sua mente virar uma chavinha da consciência. Sabe que chavinha é essa? É quando você faz assim. Eu não gosto de lavar vasilha, mas eu gosto de comer. Ai, eu falo por mim, eu adoro. Se tem vasilha suja, é porque teve o quê? Alimento. Então, ao invés de me dar gratidão, poxa, eu tive alimento. Não me faltou nada.
Se você tá um pouquinho melhor, você vai falar, poxa, foi um alimento delicioso, como por exemplo hoje foi. Eu fiz uma macarronada com molho à bolonhesa e alho poró com queijo que tava deliciosa. Então eu falei, poxa, obrigada porque eu comi uma coisa deliciosa que eu pude fazer com as minhas mãos, porque eu tenho saúde para tal. Então na hora de lavar a vasilha, gratidão é o sentimento que eu vou substituir pelo sentimento de reclamação, tenho que lavar a vasilha, entendeu? Então você vai trocar. Vai surtir efeito na hora? Às vezes não. Às vezes você vai precisar fazer mais de uma vez, porque sua consciência está tão condicionada a reclamar e a sentir ingratidão que pode ser que na primeira vez não vai surtir efeito. O que você tem que fazer? Repetir, e repetir, repetir. E aí a sua consciência vai começar a falar, poxa, olha mesmo, é gratidão. E aí o que acontece quando a gente se sente grato? Os olhos brilham. Fox Eyes. Então seus olhos vão brilhar e você vai se lembrar. E você vai usar de inteligência para lavar aquela vasilha rápido, né? Pra não sujar muito, já que é uma coisa que você não gosta de fazer. Eu tô falando uma coisa bem chula, gente. Como eu falei, eu gosto de ser muito prática. Porque eu sei que você lava vasilha. Se não lava, você vai aplicar para outra coisa. Tá? Para o trabalho mesmo. Você tá ali no seu trabalho fazendo uma coisa que não tá te dando prazer nenhum. Poxa, esse trabalho tá me dando recurso financeiro. Poxa, esse trabalho tá pagando minha faculdade. Esse trabalho que tá pagando meu passeio, aí vai dando gratidão. Agora quer dizer que você vai permanecer nisso para sempre? Não, a fórmula, ela é eterna, ela é contínua, você vai seguindo. Então, agora que eu consegui transmutar isso na minha mente, virar a chavinha e lavar a vasilha e fazer meu trabalho, já me dá uma sensação de gratidão, os meus olhos brilharam, eu já vou fazer aquilo com mais alegria. E fazendo aquilo com mais alegria, a gente já falou aqui, o universo te dá mais do que você já tem. Mais alegria ele vai te dar, mais consciência ele vai te dar. Então você vai começar a ter ideias e o universo vai abrir para você oportunidades para você ir solucionando aquilo. E aí vai começar a aparecer aquela ideia de trabalho, de projeto para você tirar o dinheiro, comprar a máquina de lavar vasilha, para você contratar uma diarista para poder lavar a tua louça, ou para você começar a ter prazer. Seu corpo vai começar a ter prazer de lavar vasilha, você vai fazer aquilo numa cantoria. Não importa muito o caminho, cada um vai ter um. Os olhos de raposa são seus. Os olhos de raposa nunca são os dos outros. Ainda que uma raposinha possa olhar para outra, a referência vai ser sempre os seus olhos brilharem. Então o seu caminho é único. Pode acontecer de um jeito para você e ser de um outro para outra pessoa, porque essa pessoa ela é diferente. Como eu falei, ainda que ela seja uma raposa, ela vai ser uma raposinha diferente. Então, utilizando dessa que eu falei, dessa fórmula mágica, você vai ver como é que a sua vida vai ficar muito mais prazerosa, porque você vai começar a tendenciar as suas atitudes, as suas ações, seus pensamentos, suas emoções e sentimentos, sobretudo as suas ações para aquilo que te traz prazer, para aquilo que brilha seus olhos. E aí mais disso vai te dando, você vai alargando, você vai encontrando possibilidades. E aí o seu cérebro vai criando sinapses, porque ele está trabalhando sobre prazer, sobre satisfação, e ele vai começar a ficar cada vez mais ágil, mais perspicaz e inteligente como uma de uma raposa, e vai trazendo soluções diversas para você, de diversas situações. Ai, gente, eu espero que você tenha entendido a minha mensagem aqui, entendido o que é essa fórmula maravilhosa que é Fox Eyes, olhos de raposa. Como que você utiliza isso, que é simples, porque é simples, é gratuito, é natural, tá em você, mas não desmerece. Porque a simplicidade é o último grau de sofisticação. Eu adoro essa frase. Porque aquilo que é sofisticado, ele é simples. Aquilo que é complicado demais, não tá com nada. Aquilo que você conseguiu simplificar, consegue explicar, é isso. É por esse caminho que você deve ir. E agora eu vou trazer uma outra dica prática. Pra você que tá com uma situação aí, uma resposta que você quer ter, uma coisa que você quer saber. Umas cartinhas de arquétipos aqui. E do tarô elas viraram. Inclusive eu utilizo o tarô como uma ferramenta, não de adivinhação, não, de identificação da energia dos arquétipos, sabe? Quando eu tô com dificuldade de encontrar uma forma para aquilo que eu tô sentindo. Mas esse também é assunto para outro vídeo. Então vamos lá para o que é prático. Essa é uma técnica, tá? Utilizada por vários pensadores, por várias pessoas que estudam vários nomes da física quântica. Nem se tem ao certo quem que é o autor disso, porque muita gente fala que foi ele que inventou, fui eu que... Enfim, isso não vem ao caso. O importante é que é uma ferramenta que funciona.
O bendito copo d'água. Bendito copo d'água. O que você vai fazer? Isso aqui não tem nada de espiritual e místico, tá? Muito mental. Até sobre o que é espiritual e místico. Se você tá aí com coisa na sua cabeça, o que é espiritual, o que é místico, o que é mental, o que não é. Se tem preconceito, assiste esse vídeo que eu vou colocar aqui embaixo no card, tá bom? Se eu não conseguir colocar no card, você vai ler na descrição do vídeo que você clica lá pra você entender sobre espiritualidade, sobre mente, se você é cético, se você tem preconceito, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Tá? É um vídeo curtinho, minutinhos mesmo, deve ter, sei lá, uns 3 minutos ou menos, em que eu falo sobre isso, tá bom? E tem um outro um pouquinho maiorzinho que eu também aprofundo mais um pouco. Mas vamos lá, tá? Mas inclusive, ele é provado cientificamente, tá? Essa técnica, ela já foi estudada, analisada, e ela realmente surte efeito físico e mental, tá? Então, antes de dormir, você vai silenciar a mente mais uma vez, respirar fundo, se conectar com você e seu ser. Você vai encher um copo d'água. Olha para esse copo d'água. Isso aí eu acrescento coisas também, tá? Mas coloque palavras positivas naquele copo d'água. Que aquele copo d'água vai te ajudar, vai te trazer clareza, vai te trazer solução. Que assim como ele é cristalino e límpido, aquilo que você quer entender, saber ou solucionar vai ser tão límpido, tão claro como aquela água. Tão cristalina como aquela água, tá? Então você vai... E tão firme e sólido como aquele copo. Pode parecer bobo, mas quando você faz essas analogias, você ajuda o seu cérebro a assentar as ideias aí, tá? Fica didático, nós somos crianças do Criador, aprendendo, amadurecendo nessa realidade. Para isso nós estamos aqui, para desfrutar também, para divertir, como toda criança faz, porque criança brinca. Inclusive o meu próximo vídeo vai ser sobre isso. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para esse copo e vai dizer essas palavras, né? Que o Criador te auxilie, ou quem você quer pedir, ou nada. Se você não quer pedir, recorrer a nenhuma divindade, se você não acredita, ok. Então você vai mentalizar aquilo, né? Que a solução vai vir para você, vai ser tão clara e cristalina como daquela água, tão firme, tangível, real, como a tacidade daquele copo, a firmeza daquele copo. E aí você vai dormir pensando não simplesmente no problema, você vai acordar com mais problema, você vai lembrar da situação que você precisa resolver e vai beber essa água imaginando que você está tomando a solução para aquela questão. Combinado, tá, gente? Esse jeitinho todo de fazer é do meu jeito, eu que personalizei, porque eu acho que funciona mais, quanto mais didático fica, né? Eu tô falando que eu já experimentei várias coisas. E aí, quando você acordar pela manhã, a primeira coisa que você vai fazer na cama ainda é respirar fundo novamente, se conectar com o seu ser, respirar. Não precisa fazer mais nada, não precisa de inventar moda. Claro que você quer fazer outras coisas, faça. Uma oração, enfim, não importa. Mas o que é importante para essa técnica? Você vai respirar, tá? Fazer 3 respirações de 3. 9 vezes você vai respirar. 3 de 3. Olhos fechados, sentindo e observando o seu corpo. Você vai levantar e vai tomar um novo copo de água. O que isso vai acontecer? O seu cérebro ele vai criar uma estrutura, porque na hora que você teve a ideia de perguntar a resposta, você tomou uma água, então o seu cérebro criou um gatilho. De manhã, quando você toma aquela água, o seu cérebro ele ativa esse gatilho. Então, durante o dia, ele vai buscar sinapses cerebrais para te trazer a resposta e a solução que já está dentro de você, porque a sua mente é divina. Tá? Ainda que você não vá tão longe, pensando numa questão física, nós sabemos que nós não usamos nem, se eu não estou enganada, 10% do nosso DNA, não é isso? Ou seja, nós temos uma capacidade infinita, muito maior que a gente não utiliza. Então, ajuda o seu cérebro a criar novas sinapses cerebrais para ele começar a utilizar dessa inteligência, ok? Então, você vai tomar... Pode ter gente que a gente quer instantâneo, tá? Tem gente que acorda na hora que toma o copo d'água, pimba! Já vem a ideia, a solução. Mas se não ocorrer, ela pode vir durante o dia, porque o seu cérebro vai buscando. Se ela não acontecer, faça por pelo menos 3 dias consecutivos, sabe? Você vai ver que você vai ter muito mais clareza mental. E é claro que você pode somar a isso a infinitas outras coisas para te ajudar. Se alimentar bem, dormir bem, para o seu cérebro funcionar bem, se exercitar, comer bem, fazer coisas agradáveis. Isso tudo vai te ajudar a encontrar uma solução prática para suas questões práticas também. Ok? Vou finalizar esse vídeo. Já tá muito grande. Deixa eu ver aqui. Já tá muito grande. Já tem 44 minutos. Então eu já vou encerrar. Agradeço a sua atenção. Espero que tenha te ajudado. Compartilha aqui.
se te ajudou nos comentários, se trouxe alguma luz para você, se te auxiliou de alguma maneira, se você tem outras dicas para compartilhar, tá bom? Coloca aqui nos comentários. Se puder, se fizer sentido, se a minha energia ressoou com a sua, se esse vídeo foi de valia, curte esse vídeo. Comenta e compartilha. Meu canal é pequenininho, é para você ajudá-lo a crescer. Você vai estar ajudando demais a Mana aqui, a raposinha aqui, a crescer e a ter olhos brilhantes. E é que eu quero poder te ensinar a ter também. Ok? Um abraço para você e até a próxima.